Uma ótima noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em cada coração. Bom, não é comum eu fazer mais de um vídeo por dia, mas hoje eu recebi uma coisa que eu fiquei um pouco indignado e resolvi compartilhar com vocês. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva, para que você ative as notificações. Nós vamos estar falando aqui sobre os mais variados assuntos. Eu recebi aqui, recebi hoje na minha casa, uma multa. Uma multa de trânsito. E essa multa foi o seguinte: o guarda parou, né? E aqui vocês vão ver que está escrito na multa, eu vou deixar do lado, vou dividir a tela, que é uma Kawasaki Ninja 650. Então todo mundo automaticamente vai pensar, né? Ah, é um motoqueiro, não respeita nada, não respeita ninguém, estava com excesso de velocidade e foi multado. Só deixa eu falar uma coisa antes. Aonde eu moro, no espaço de 8 quilômetros, tem 9 radares. Isso fora as lombadas e os buracos. Então, varia entre 30 e 50. Se você passar disso, você perde a carta, numa ida ou numa volta. Então, estava tudo certo, capacete, a vestimenta, o documento. Ele olhou a moto inteirinha e ele falou: ó, eu vou te atuar, tá escrito aqui, ó, por deixar de guardar distância segura lateral frontal entre seu veículo e os demais a bordo da pista. Ele alegou que do carro, que da sua mão para outra mão tem que ter uma distância de 2 metros e para o carro da frente também. Daí eu pergunto, se você pegar agora um talão de nota de multa e for, quantas infrações de trânsito como essa vão estar sendo cometidas nos grandes engarrafamentos que existem no nosso estado? As estradas de onde eu moro, elas não possibilitam que um carro transite a 2 metros de distância um do outro. É praticamente aquela faixa contínua, ou um lugar que tem ultrapassagem, que é a distância, porque é muito curto, não tem acostamento, não tem nada. Então, eu tentei argumentar com o guarda, falei, aqui não tem como você guardar isso, esses 2 metros que o senhor está me falando. E ele falou: meu amigo, depois você recorre, eu tenho a minha meta para cumprir. Ou seja, existe dentro do estado de São Paulo uma indústria chamada indústria da multa, onde todo guarda, todo policial, ele tem uma meta de multa a ser emitida por mês. Você pode reparar que as blitz, geralmente, elas ocorrem na hora que as pessoas estão indo para o trabalho e na hora que as pessoas estão voltando do trabalho. É difícil, eu nunca vi aqui na minha cidade uma blitz à noite ou fora de hora. Ou seja, é para pegar quem está indo trabalhar, o trabalhador, e quem está voltando cansado de serviço. Que muitas das vezes não faz o documento, não é porque é sem vergonha e não quer pagar, não faz porque não tem condição, porque o salário que ganha não é o suficiente e ele precisa do seu veículo para se locomover. Eu tenho um amigo que a esposa dele estava infartando, ele chamou a ambulância não veio. Ele tomou essas multas no desespero de levar a esposa para o hospital. Recorreu e perdeu. Então, como não ficar indignado? Levar uma multa de uma coisa que o Estado não proporciona. As pistas não têm largura suficiente para isso. Se você pegar, você vai multar todo mundo. Isso é o Estado de São Paulo. Tem a ver com o Estado, tem a ver com o município. O Estado que é governado pelo picolé de chuchu, pelo água de salsicha. O PSDB está no poder desde quando entrou a democracia aqui no governo do estado de São Paulo. E ele tem a cara de pau
de fazer uma propaganda falando que o Brasil está dividido e colocando uma pessoa morena na posição de coitado. Enquanto ele deveria estar mostrando no programa eleitoral dele que aqui no nosso estado não existe diferença, que nós somos todos iguais e que independente de cor, raça, religião ou qualquer outra coisa que seja, todos têm as mesmas oportunidades. O PSDB nunca deu as mesmas oportunidades para ninguém. Aqueles que são amigos do rei têm tudo, aqueles que não são têm que pagar a mordomia de meia dúzia. Não é com raiva que nós vamos votar nessa eleição, é no sentido de justiça. Não é o meu candidato, mas o único que falou sobre a indústria da multa foi o Jair Messias Bolsonaro, e tiraram sarro ainda quando ele disse que no Brasil se existe uma indústria da multa. Agora quero que você veja e me diga, você que chegou até aqui nesse momento, é justo você ter uma multa de uma pista que cabe um carro de cada lado só, sem acostamento, com radar a menos de 1 quilômetro de um para o outro, você estando totalmente correto, porque ele olhou o pneu, ele olhou o lacre da placa, não teve o que ele não olhou. E ainda por cima, na hora de digitar, foi digitado errado o nome na multa. E nem isso para prestar atenção. E você não tem o direito nem de recorrer. Você pode recorrer, mas primeiro você tem que pagar e depois você vai perder mesmo. Então você vai perder tempo 2 vezes. Agora, da mesma forma que foi uma Kawasaki Ninja, poderia ser uma Titan, uma Bis. Ele não estava importando quem que era. Ele tinha que cumprir a meta do dia dele e das multas que ele tinha naquele dia. Agora, isso me deixa indignado. Você tem que pagar IPVA, você tem que pagar seguro obrigatório, você tem que pagar licenciamento, você tem que pagar pedágio, você dependendo se for o primeiro ano, ou 1 ano, ou 5 anos, você tem que renovar a sua carta, é um documento de porte obrigatório, e eu acredito que tudo aquilo que é obrigatório deveria ser dado pelo Estado, e hoje uma carta, nem sei, mas deve estar na faixa aí de uns R$2.500 para você tirar uma carta. Você soa, compra uma coisa financiado, parcelado, já dá o que ver para você pagar a parcela e manter a manutenção, paga um documento que é um absurdo, e ainda por cima você é obrigado a conviver com isso. Esses dias eu estava indo trabalhar e pararam um senhor, e aqui como é cidade pequena, tem o senhor que tira leite e vem direto nas casas. E um senhor com um carro bem antigo, sabe? E o senhor estava com dois tambores de leite dentro do carro. E esse carro estava com o IPVA atrasado, ou seja, ele não é porque ele não quis não, é pessoa trabalhador. É pessoa que acorda 2, 3 horas da manhã para ordenhar a vaca ali, para tirar o leite, para tirar o dinheirinho do sustento da família dele. Que incharam o carro desse senhor, ele chorava que nem criança. Não deixaram ele nem tirar o leite de dentro do carro. Aonde nós vamos parar? Então, Geraldo Alckmin, picolé de chuchu, água de salsicha, não é com raiva que nós vamos votar, não. É o pagamento daquilo que vocês fizeram. Vocês vão perder tanto a presidência da República quanto o governo do Estado. O SCAF vem aí, está crescendo. E é motivo para vocês se preocupar. Porque o PSDB nem para cumprir palavra ele não serve, porque o Dória assinou um papel. E 42 vezes ele falou que não ia deixar a prefeitura para concorrer para ser governador do estado. Essa é a minha análise que eu faço desse governo do PSDB. Uma ótima noite a todos.